Boa tarde! Estou hoje aqui com o pessoal aqui da Central de Aviamentos para ensinar um bonequinho que eu criei com o fio amigurumi. E usei também o andador. O que ele faz? Ó, quando você dá corda, o bonequinho anda. Lembrando que todos os produtos aqui desta live você encontra aqui na Central de Aviamentos. Esse aqui é o Tique Bean, uma reninha que fiz especialmente para essa live, tá bom? Então vou virar meu celular aqui e aí a gente vai começar a fazer o Tique Bean. Então, eu estou usando o fio amigurumi da Círculo e estou com a agulha número 2. Aí veja qual agulha você acha melhor para você, tá bom? Eu gosto de usar essa agulha pro amigurumi. E aí uso a 2,5 para o mais grossinho, a 1,75 para o fio mais fininho. Vou compartilhando esta live aqui. Então vou começar. Esta é a cor centeio. Uma das cores que escolhemos quando a gente foi lá na Círculo para escolher novas cores. Então essa é a centeio, eu gosto bastante dela, que é um tom de bege bem amarelado. Acho bem bonitinho, tá bom? Vou usar o andador da Círculo. Esse andador, ó. Você dá a corda, ele vai andar. Aqui é o seguinte, você tem que adaptar o seu ponto ao tamanho do acessório, né? A Círculo tem vários acessórios e você tem que ajustar o ponto ao acessório. Por quê? Aqui é uma medida fixa. Portanto, o seu ponto tem que ser ajustado para essa medida. Então, vou pegar aqui o fio amigurumi e farei correntinhas. Começo por correntinhas. E eu gosto de trabalhar com múltiplos de 6, porque é a quantidade de pontos que a gente usa bastante no amigurumi, né? Na grande maioria. Uma regrinha de amigurumi. Portanto, eu trabalho com regra de 6. Do múltiplo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vou até a 24ª correntinha. Então, são 24 correntinhas que você vai ajustar para o tamanho daqui desta parte do andador. Assim, ó. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Mas tanto faz, né? Se tiver do avesso, não tem problema aqui. É só para saber o tamanho. Ó, tá vendo? Tá do tamanho certinho. Então, aí como é que faz? Se seu ponto é mais largo, usa uma agulha menor. Se seu ponto é mais apertado, usa uma agulha maior. Mas precisa ser, para este projeto com o andador, é importante que sejam 24 correntinhas. Isso vale para qualquer um dos fios da família amigurumi da Círculo. Você vai, com exceção do chenille, é claro, você vai ajustar. O chenille, ele é muito grosso, né, para usar o andador. Coloquei o marcador. Deixa eu só... Ah, tudo bem. Tem que ter uma desfiadinha aqui, mas eu ajusto aqui. Deu para entender? Deixa eu só ajustar aqui, ó, que deu uma desfiadinha. Deu para entender essa parte, gente? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Agora, eu vou fechar, porque eu vou trabalhar de forma circular. Então, eu estou trabalhando de baixo para cima, um ponto baixo. É uma peça muito simples de fazer, até considero ela para iniciante, tá? Ela é bem facinho. E agora você vai dar toda a volta em pontos baixos. Assim, ó. E, é claro, tem que ter os 24 pontos baixos. Minha cachorrinha nervosa com alguma coisa, gente, não tem problema. Eu faço 24 pontos baixos. Lembrando que essa live é na Central de Aviamentos e todos os produtos da live você encontra aqui na Central de Aviamentos. Mas já foi ver o que está acontecendo com a cachorrinha. É a Gigi. Então, vou dar toda a volta. Então, ó, dei toda a volta, fica assim. Então, a primeira carreira são as correntinhas, 24 correntinhas. A segunda carreira, 24 pontos baixos. E agora você vem aqui e faz mais uma carreira somente de pontos baixos. Então, são 2 carreiras de pontos baixos. Eu deixo do prontinho aqui, para não demorar muito nessa parte, que é uma parte bem simples, né? Que é só fazer as 24 correntinhas. E depois fecha, né? Com ponto baixo. Veja que não fechei com ponto baixíssimo. E aí fiz, né? A correntinha, 24 correntinhas. Uma carreira eu fechei, né? As correntinhas com ponto baixo. Esse ponto já conto com o ponto baixo. Né, com o primeiro ponto da carreira, fechei. E faço mais 2 carreiras de pontos baixos. Aí me conta nos comentários se vocês já usaram o andador. Então fiz 2 carreiras. A terceira carreira eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e pulo, ó, 1, 2, pulei. E faço mais 21 pontos baixos até o final. Novamente, são os 24 pontos. E por que que eu fiz isso daqui, ó, este buraquinho? Para depois encaixar o pino da corda. Porque eu já tentei fazer, ou melhor, eu já fiz encaixando o pino aqui pelos pontos. Mas, ó, tá vendo? Força muito. Eu achei que pode até acabar quebrando, né? Então, para que isso não aconteça, não fique difícil, eu faço assim, ó. Porque depois fica mais fácil de passar o pino, tá bom? Acho que deu para entender, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente?
Agora aqui, ó, deixa eu deixar o fiozinho mesmo. Então eu fiz, vamos lá, as 24 correntinhas, fechei, uma carreira de pontos baixos, a segunda carreira de pontos baixos, a terceira fiz o buraquinho, e a quarta, né, fiz um ponto baixo e fiz os 2 pontinhos sobre o buraquinho. Então, eu fico no total com 4 carreiras de pontos baixos. Agora, é um truquezinho. Eu estudei bastante para saber qual o tamanho máximo para fazer a cabeça desse bonequinho. Por quê? O andador, ele tem algumas características, né? Você tem que cuidar para que ele, assim, faça de acordo com uma certa proporção, para que o bonequinho não capote, né? Para que ele não caia. Senão, se você fizer a cabeça muito grande, se fizer a cabeça muito alta, você não pode fazer o bonequinho muito maior do que o andador. Eu tenho vários projetinhos já que fiz, dá uma olhadinha no meu perfil lá no Instagram e também no meu canal do YouTube, você vai ver que eu já fiz vários bonequinhos usando este andador. Já fiz macaco, já fiz ratinho, já fiz coelho, já fiz vários. E aí eu sigo essa regrinha para que ele ande sem cair, tá? Tentei fazer uma bonequinha, o primeiro projeto que eu fiz foi uma bonequinha alta assim, só que aí ela ficou muito alta e ela acaba caindo. Ou seja, tem que se adequar ao acessório. É uma característica do acessório. Tem que ser um boneco baixinho. E agora, por uma questão de proporção e de construção do bonequinho, como é que eu fiz? Para dar aqui essa separação aqui, ó, de corpinho pro começo da cabeça, eu venho, então terminei, ó, fiz as 4 carreiras, lembrando que deixei aqui na terceira um buraquinho. A quarta eu passei por cima, fiz os pontinhos aqui na correntinha. E agora eu pego na alcinha da frente, que no amigurumi a gente chama de flor. Então eu pego aqui, faço um ponto baixo, então é um ponto baixo no aumento. Ah, então tenho 24 pontos. Agora fazendo isso, ficaria com 36 pontos na carreira. Então um ponto baixo no aumento, um ponto baixo e um aumento. Aqui a gente segue um pouquinho diferente a sequência do amigurumi, porque eu queria que ele aumentasse logo para não ter muitas carreiras de aumentos na cabeça. Então farei um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento, pegando somente as alcinhas da frente. Quando eu digo da frente, é esta alcinha aqui, ó, tá vendo? Então, ó, aumento, um ponto baixo e um aumento, e vou até o final da carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento, tá? Eu deixo tudo prontinho aqui, pra gente ir mais rapidinho, não ficar tanto tempo, né, nessas partes assim, que são só repetição. Só ajeitar aqui. E aqui eu já terminei a carreira de um ponto baixo e um aumento. Como eu peguei na alcinha da frente, ela fica assim, tá vendo? É só pra dar um caimento mais bonitinho pro bonequinho. E agora, a segunda carreira, eu faço só 2 carreiras de aumentos na cabeça do bonequinho. Eu venho aqui e faço, ó. 1, deixa eu ajeitar. 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos na carreira. Por que essa quantidade de pontos? Porque eu faço primeiro um ponto baixo e um aumento, depois 5 pontos baixos e um aumento. Depois de testar bastante, diversas receitas, lembrando que minhas receitas são autorais, eu faço de acordo com as minhas pesquisas, meus estudos, eu vi que essas 2 carreiras, elas são suficientes aqui para fazer a cabeça do bonequinho, fica uma proporção bonitinha. Então, 3, 4, 5 e um aumento. Essa live é rapidinha, tá, gente? Pronto. E assim faço até o final. 5 pontos baixos e um aumento. Então, este é o aumento que farei na cabeça, tá? Deixa eu pegar aqui a outra partezinha. Então, já fiz 5 pontos baixos e um aumento. Aqui, para quem tá chegando agora, eu fiz a Tiquibim, é a reninha de Natal. E agora, são só pontos baixos. E quantos pontos baixos? Quantas carreiras? Farei mais 10 carreiras somente de pontos baixos. Então, fiz 2 com aumentos e mais 10. No total, ficarei com 12 carreiras antes de começar as diminuições. Então, vou continuar aqui somente em pontos baixos. Viu que ainda não coloquei o andador, ainda não é necessário. Toda essa parte de construção antes das diminuições, não precisa colocar o andador. Lembrando que estou usando a cor centeio. E a agulha, eu gosto de usar a Clover, porque ela tem esse formato aqui que não machuca a minha mão. Então, foi, ó, até a 10ª carreira. Então, aqui no total, contando daqui desta parte, eu tenho 12 carreiras. Lembrando que as 2 primeiras foram com aumentos. E depois, mais 10 carreiras somente de pontos baixos. Aqui eu já posicionei os olhos, mas deixa eu tirar e mostrar pra vocês. Uma coisa importante. Então, aqui cheguei neste ponto, tá? Aqui está o buraquinho. Então, agora, eu coloco o andador. Então, eu faço assim, ó, o jeito mais fácil. Encaixo o andador. E venho aqui. Às vezes fica um pouquinho mais difícil, depende do seu ponto. Mas vai com calma que você consegue. E pronto, ó, encaixei. Tá aqui os olhos. Estou com os olhos ovais. Este é o número 8, que é o lançamento da Círculo. Eu queria muito esse olho oval, que eu acho ele super bonitinho. E onde eu coloco?
Então vamos prestar atenção numa coisa muito importante. Outra questão aqui do acessório. O acessório, ele foi feito para ser dado corda com a mão direita, ó. Se eu fizer isso, ele vai andar pra lá, tá vendo, ó? Dei uma corda, ele anda pra lá. Significa o quê? Que a carinha dele precisa ficar nesta parte aqui. Então, olhando para o bonequinho, você vai colocar os olhos quando a trava estiver do lado esquerdo para o olho, quando você olhando para ele. Para dar corda, ela fica aqui, ó, na sua mão direita, tá? Aí ele vai andar para lá. É claro que nada impede, se você quiser que ele ande de ré, ok. Mas a princípio a gente quer que ele ande para frente. Então você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então entre a quinta e a sexta carreira, como é que eu faço? Eu coloco o olhinho, e aí coloco o outro olho com 6 pontos baixos visíveis de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, visível, né? Esse aqui, ele vai acabar sendo coberto pelo olhinho. Então, como é que eu faço para saber como centralizar? Eu sempre venho aqui, ó, falta uns 3 pontos, tem uns 3 pontinhos baixos aqui. Então, conto aproximadamente, né, ó, 3 pontos baixos, coloco o olho, coloco o outro e vejo se está centralizado. Se não estiver, é claro, eu faço o ajustezinho, mantendo, a princípio, os 6 pontos. Por que eu digo a princípio? Você pode pôr esse olhinho mais juntinho, se você quiser. Peguei as travas e vou pegar o meu aplicador de olhos. Então agora ele vai colocar a trava. Como é que eu faço? Eu coloco, ó, deixa eu mostrar. Essa parte mais chatinha, eu coloco virada pro pino, dou uma apertadinha e coloco a outra também. E dou uma leve apertadinha só para que ele não fique caindo, tá? Aí. Venho com o aplicador de olhos, também da Círculo. Essa parte funda eu deixo virada para o pino e a parte da borrachinha virada para o olho. Aqui ele vai ficar saindo, é claro que eu tô manuseando, ele acaba saindo, tá? Depois no final a gente ajeita. Ó, e aperto. Apertei e aperto o outro também. Pronto. Então eu consigo colocar o olhinho, aí ajusta ele certinho e pronto. Essa parte já tá resolvida. E agora aqui, lembra que eu fui até 5 pontos baixos e um aumento? Aqui nas duas carreiras de aumento do bonequinho. Agora eu faço 5 pontos baixos e uma diminuição. Então aqui o importante nesses bonequinhos que a gente usa no andador, ele não pode ser muito mais alto do que o andador. Então agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5. E a diminuição, faço a diminuição invisível. A alcinha da frente, laçada, passo por 2 alcinhas, laçada, passo por 2 alcinhas. E assim eu vou continuar, né? Então eu faço 5, 4, 3, 2, 1. Ao final, gente, eu faço 3 diminuições seguidas apenas e fecho do jeito tradicional que a gente fecha o amigurumi. Deixa eu pegar aqui, que eu deixo tudo meio prontinho, pra gente não perder muito tempo. Então pronto, já tenho aqui, ó, já prendi uma orelhinha, já prendi um chifre, mas vou mostrar pra você agora como é que fiz orelha, chifre e focinho, tá? Tá aqui, ó, o focinho do bonequinho. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui com o meu fio. Lembrando que estou usando a cor centeio do fio amigurumi, que é 100% algodão e tem 100 cores. Então você pode usar as diversas cores, nas 100 cores, para fazer os seus bonequinhos. A orelha. Ah, isso é uma coisa importante. Esse bonequinho não tem costura, tá? Aqui o focinho é colado. Se quiser costurar, pode colar. Pode costurar. Mas neste caso específico eu prefiro colar aqui. Por quê? Porque aqui dentro tem a fibra, mas na hora que você tira, a fibra fica aparente. Então se você costurar, vai ficar um emaranhado de fios aqui por dentro. Então nesta opção, ó, braços e focinho, eu acho melhor colar, tá bom? Colar com cola quente. Vamos fazer a orelha. Vou deixar um pedacinho de fio, deixa eu tirar daqui para não atrapalhar. Faço um anel mágico. Aqui é só um nozinho, não é um ponto. E agora faço um ponto baixo, um meio ponto alto, é assim, tira de uma vez, um ponto alto, estou fazendo a orelha, tá? Um ponto alto duplo, ó, 1, 2, e finalizo tirando de 2 em 2 alcinhas. Um picô de uma correntinha só, então faço uma correntinha, venho aqui na lateral do ponto e faço um ponto baixíssimo. Um ponto alto, aqui é o topo, né, da orelhinha. Um meio ponto alto, peraí que enroscou, pronto. Um ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. E fecho a orelhinha. Então vou fazer, faço, né, duas, deixa eu pegar a tesoura, faço 2 orelhinhas e deixo o fiozinho pra costura. Tranquilo? E agora, deixa eu pegar aqui minha agulha, eu uso a agulha número 16 normalmente. Então aqui eu puxo, em calça. Aqui. Ele tá apertadinho o ponto, ó. Tô só puxando a alcinha. E aqui uma coisa importante. Você tá vendo que este fio sai dessa pontinha e este fio não. Então, este daqui, passo a agulha de acabamento e passo aqui por baixo das 2 alcinhas desse pontinho.
Só para que os dois saiam do mesmo lugar e fique mais bonitinho depois na rena, tá? Então fiz assim, você pode amarrar também se quiser, como você achar melhor. Agora vamos fazer o chifre. O chifre eu fiz com cinza clarinho, também no fio amigurumi. Porque chifre eu acho que é sempre uma coisa complicada de se fazer em rena, né? A gente usa araminho, se não usa araminho. Quando a peça é pequenininha, dá pra fazer o seguinte, ó. Eu deixo um pedacinho de fio, faço uma correntinha, e aqui faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E volto agora em pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Nessa primeira etapa. Então, já fiz um ladinho do chifre. E agora faço 1, 2, 3, 4. E volto em pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixíssimos. E um ponto baixíssimo aqui onde eu comecei as correntinhas. Então, já tenho as duas partezinhas do chifre e finalizo as 3 correntinhas aqui no final. Como eu falei, é uma peça rapidinho de fazer. Opa, acho que pulei um ponto. Uma peça rápida, diferente, né? Ela tem, é um bichinho, né, que anda, né, que tem um bichinho de corda. Dá pra fazer uma coleção bem legal, com vários bonequinhos diferentes. Você encontra outras opções no meu Instagram, no meu canal do YouTube também. Ó, pronto. E aí eu corto o fio e também puxo essa alcinha. E é claro que faço 2 de cada. Deixa eu pegar aqui. Então já tenho aqui pronto, ó. A orelha, deixa eu ver o lado direito. Tá aqui ao lado. Deixa eu pegar essa aqui, tá mais bonitinha. A que eu fiz agora, acho que eu gostei mais. Então tem aqui. Porque eu já aprendi um, ó, tá vendo? Eu já aprendi um chifre, uma orelhinha. E agora eu vou aprender o outro chifre e outra orelhinha também. Mas vamos fazer primeiro o focinho. Então o focinho, eu usei o branco, que é o 8001 do amigurumi. O fio amigurumi, só ajeitar aqui minha mesa. Pronto. Aí é fácil. Anel mágico. 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha, bem fechadinho esse anel. E agora você faz aumento em todos os pontos. Compartilha, gente, essa live. Espero que vocês façam o tiquibim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. 11, 12. E agora aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar esse degrauzinho. Que é o mesmo jeito que eu uso pra depois fazer troca de cor, tá? Se você saber como é que eu faço, no meu canal eu explico isso diversas vezes. No canal do YouTube. Deixa eu pegar a agulha. Então tenho aqui. Eu vou tirar esse degrau. Eu não quero o degrauzinho no focinho, tá? Então puxei, ó. Tá dando pra ver? Tem um degrauzinho. Coloco a agulha de acabamento. Então essa é uma peça bem bonitinha. Você pode pôr até como enfeitinho da árvore também, dá pra presentear. Olha só, então eu tenho esse degrau, vou tirar ele, tá? Então conto 1, 2 pra frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Aqui, ó, lembra de puxar a alcinha, né? Não faz ponto baixíssimo nem nada. Então passei, não aperta, ó, tá aqui. Agora venho, então, debaixo das duas alcinhas, por baixo das duas alcinhas, de dentro pra fora da rodinha. Agora, pela alcinha da frente, por cima do último ponto crochetado e por baixo das duas alcinhas do pontinho que pulei. Pronto. Quando eu faço isso, eu tiro o degrauzinho. E agora uma dica, eu amarro os dois. Amarro. E aí posso cortar a rente. Deixa eu até ligar minha cola quente aqui. Agora, eu vou bordar o narizinho, ó. Tá vendo? Fiz o narizinho vermelho. Então peguei a cor 3402. O vermelho que você tiver, do fio amigurumi. Tem vários tons, né? De vermelho diferentes. Vou cortar um pedacinho do fio. E novamente uso a agulha número 16. Agora, muito importante, deixa eu pôr pra cá. Uma coisa que eu faço. Então, onde eu fiz o arremate, eu deixo pra baixo. E agora eu venho, passo por cima de um ponto. Assim, ó. Um ponto só. Se fizer muito grande, eu acho que não fica bacana. Não sei que você gosta, eu não gosto. Eu prefiro o narizinho menorzinho assim. Você até pode deixar assim se quiser. Mas aí você vai passar 6 vezes pelos mesmos buraquinhos, ó. Tá tranquilo, né, gente? Me fala o que vocês estão achando, ó. 2.
3, 4. Lembrando que você encontra todos esses materiais aqui na central de aviamentos. 4, 5 e 6. Veja que passei sempre pelos mesmos buraquinhos. E aí, como fica assim, não fica tão certinho, eu nem me preocupo, tá vendo? Eu nem me preocupei. Então agora eu volto, eu costumo fazer sempre assim os meus narizinhos. Eu volto aqui no começo. E agora eu vou pegar somente essas linhas, sem pegar no focinho. E vou passando, envolvendo só esses fios, esses 6 fios que passei, posicionando um fiozinho ao lado do outro. Assim, ó. E aí eu vou cobrindo os fiozinhos. Ó, um ao lado do outro. Às vezes eu faço, não gostei, faço de novo. Porque são peças pequenininhas, que qualquer detalhe, qualquer coisinha vai aparecer. Tá vendo, ó? Então vou empurrando e vai ficar assim, ó. É claro, né? Volto, dou um nozinho atrás e pronto. Então o focinho fica desse jeito aqui. Então agora sim, vamos finalizar a montagem aqui desse bonequinho. Ah, uma coisa importante. O rabinho, eu fiz exatamente igual à orelha, tá? E só colei aqui, só escondi os fios e colei. Ó, então o rabo é exatamente igual, coloca do direito e só cola aqui atrás. Lembra que eu falei? Como esse bonequinho, ó, tá vendo? Ele sai. Então, se você costurar, fica aparecendo um monte de costurinha aqui por dentro. Então, neste caso, eu acho melhor colar mesmo. Lembrando que usei a fibra siliconada para encher o bonequinho, tá? Então, pronto. Então, vamos fazer a montagem. Cadê o chifre? Deixa eu ver onde eu coloquei o chifre. Ah, tá aqui. Então, lembra que eu falei, né? Esse bonequinho, ele não tem costura. É um bonequinho rápido de fazer. Vamos começar pelo chifre. Então, o chifre, eu vou ver qual que é o lado direito. Deixa eu arrumar aqui. O lado direito tá aqui. Então, pego esta ponta do fio, passo pela agulha. Já estamos terminando, tá, gente? Um pouquinho só de paciência. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Para localizar o chifre. Então, ele tá a 4 pontos, entre a quarta e a quinta carreira, aqui pra frente e pro lado, tá? Então, vai ficar assim. Então, vamos ver se tá no mesmo lugar. Vou passar assim, ó. Desse jeito, tá vendo? Vai ver se tá do lado direito. Normalmente eu erro. Eu sempre acabo, não era esse fiozinho, mas agora deu. Agora aprendi. Porque às vezes fica do avesso. Eu vejo e acaba ficando do avesso. A outra pontinha. Eu vou passar, tá vendo aqui? Eu vou pular um ponto. Deixa eu só ver, tá do lado certinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, pulei um pontinho e saio no mesmo lugar onde eu saí o outro fio. Então, pulo um ponto. Tô pondo mais de um aqui. Saio, ó, no mesmo lugar. E agora eu amarro. Então, não tem costura. Amarro forte, cuidado para arrebentar o fio. Pronto. Alinho as duas pontas. Passo as duas pontas pela agulha. Volto aqui no mesmo buraquinho. Saio um pouquinho distante. E pronto, ó. Já costurei o outro chifre. Aí aqui você pode amarrar novamente, se você quiser. O que vai acontecer? Ele vai amarrar com a fibra lá dentro. Amarrei, dei um nozinho. E corto o fio. Ó. Vamos? Aí. Pronto. Então, prendi. Lembrando, se aqui você achar que tá saindo, né, você pode tirar o bonequinho, empurrar um pouco mais a fibra. E pode passar a cola de silicone. Aqui ficou uma pontinha. Com a cola de silicone, depois que você puxar, você consegue tirar para poder lavar. Então, nós estamos quase terminando, gente. Só mais um pouquinho de paciência. E a orelha eu faço a mesma coisa, ó. Então, vejo qual lado da frente. Pego o fio. E aí eu venho no mesmo lugar aqui do chifre. E saio aqui pertinho, assim, ó. Deixa eu ver se tá do lado certo. Tá. E agora, pega a outra pontinha. E vem no próximo pontinho. Ou seja, tem que ter um pontinho entre essas duas pontas para você poder amarrar. Sai no mesmo lugar. É importante sair no mesmo lugar, tá? Pronto. Ajeita. E a mesma coisa. Eu vou amarrar.
e dou um nozinho. Corto. E a mesma coisa, ó, volto no mesmo buraquinho. Saio um pouquinho distante. Pronto. Deixa eu ajeitar. Aí, aqui. Uma ajeitadinha, né? A gente fica manipulando tudo. Tá certo esse lado direito. E aqui de novo, amarro. Como sair no mesmo buraquinho, posso amarrar forte. E pronto, ó. Então já tem os chifrinhos. Você pode usar, inclusive, se você quiser, o fixa crochê no chifre. Que é tipo uma colinha que deixa ele mais durinho. Então agora eu vou pegar o focinho. Agora é tranquilo, né? Vou passar a cola quente. E agora, muito importante, a posição. Assim, ó. Eu gosto de deixar o narizinho, tá vendo? Narizinho vermelho. Alinhado ao centro dos olhos. Ah, falta o braço, né? Tô esquecendo do braço. O braço tá pronto aqui também, porque ele é muito simples. Então, pronto. As orelhas. O braço, gente, eu já tenho ele aqui pronto também. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Fiz anel mágico, 8 pontos baixos no anel. E fiz 6 carreiras e fechei pegando pelas alcinhas de fora, tá? Então, anel mágico, 8 pontos baixos. Às vezes eu faço com 6, mas acho que 6 é um pouco sofrido. É melhor fazer com 8, que fica mais fácil fazer o pontinho. Então, anel mágico, 8 pontos baixos, 6 carreiras e finaliza. E eu também vou colar, por quê? Porque aqui, né, isso aqui sai. Então, se você costurar, vai dar um trabalhão, fica molinho, não dá certo. Então, põe um pouquinho de cola aqui, ó. E aqui quem vai definir a localização do braço é aqui onde está o pino, né? A trava, o pino da corda. Que aqui é o limite, né? Eu não posso pôr atrás, então eu tenho que encaixar aqui. E aí o outro bracinho. Eu gosto de colar a parte onde eu comecei, eu deixo pra frente, com a mãozinha. E colo o outro bracinho nesse mesmo alinhamento. Pronto. Fácil, né? Lembrando, deixa eu só ajeitar as orelhinhas, ó, os chifrinhos, que esta é a Chiquibim, que fiz com o fio amigurumi da Círculo. Dá pra fazer também com os fios mais finos e os mais grossinhos, com exceção do chenille. O chenille é grossão demais, não vai dar certo. E você pode usar as 100 cores do fio amigurumi. Esta é a cor centeio, que eu acho ela lindíssima. Então esse é o bonequinho, ó. Agora você vai dar corda. E aliando. Ah, uma coisa importante. Quando você estiver enchendo o bonequinho, aqui em cima você não enche demais, tá? Só enche ao redor e pouca fibra aqui em cima. Senão, além de ficar a cabeça muito alta, ele começa a perder o equilíbrio. Então sempre encha mais dando a volta aqui. Certo? E aí, gostaram da ideia? Gostaram do Chiquibim? Me fala aí o que vocês acharam. Eu achei bem bacana, né? Agora eu tô com 2, ó. Já vou usar eles aqui como decoração de festa, da minha festa. Esse aqui precisa até o olho um pouquinho mais distante. Mas aí vai... Ah, que bom que você gostou, Ana. Obrigada, Lúcia. Ah, Lúcia, oi, Lúcia, beijo. A gente aqui, né, no TikTok, né, não costuma aparecer por aqui. Mas aqui você vai fazendo seus bonequinhos, pode fazer de diversas cores. E espero que vocês tenham gostado, compartilhem bastante. Visitem aqui a Central de Aviamentos, vejam todos os materiais, tudo que vocês precisam para fazer o Chiquibim. E eu agradeço a Central de Aviamentos por esse convite. Obrigada por tudo, um beijo grande.